Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta terça-feira e já com muitas informações importantes já pela parte da manhã desse dia 24 de janeiro. Se você acha que por ser de manhã não tem novidades, está bastante enganado. Eu já te adianto aqui inclusive que amanhã tem reforço desembarcando na cidade carioca para assinar contrato com o Gigante da Colina. A gente vai falar sobre isso, esclarecer toda essa situação para você, falar quem estará chegando no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco, mas também falar sobre outras situações, porque o Vasco segue muito ativo no mercado buscando a contratação de um zagueiro, que é a grande prioridade desse momento do elenco cruzmaltino. Falaremos também sobre seleção brasileira sub-20. Ontem o nosso volante Marlon Gomes, ao lado inclusive do Andrei Santos, brilhou numa partida contra a Argentina, e muitas outras informações que iremos trazer também neste Acorda Vascão, se tratando principalmente de contratações. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez. Você que está aqui todos os dias, todos os vídeos e ainda não é inscrito, vou te mandar real, tu não é bem-vindo aqui no canal não, tá? Brincadeira, gente, tô zoando, é claro. Seja muito bem-vindo você também, que já está aqui todos os dias, mesmo não sendo inscrito, nos ajudando, né, com a sua visualização. E agora é o momento para você nos ajudar com a sua inscrição. Eu venho pedindo muito, pois a gente está na meta de chegar aos 90 mil inscritos e depois do 90 chegar aos 100 mil inscritos, que é a minha meta, é o meu objetivo para esse primeiro semestre de 2023, então conto com a sua ajuda. Ontem conseguimos mais de 200 inscritos, hoje tenho certeza que, se depender de você, também conseguiremos ultrapassar, quem sabe, esse número de pessoas chegando ao nosso canal. Então, é claro, se inscreva, tanto você que está aqui pela primeira vez, quanto você também que está aqui todos os dias. Larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Não esqueça de ativar o seu sininho de notificação e deixar aí também nos comentários a sua expectativa para este ano de 2023. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto sobre esse reforço que vai desembarcar na cidade carioca na tarde de amanhã, quarta-feira, é importante aqui contextualizar com aquilo que o Juan Arciniegas. Quem é o Juan Arciniegas? É o diretor administrativo e chefe da divisão de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners, a empresa que detém 70% da SAF do Vasco da Gama. Ele, em uma entrevista e um papo exclusivo com o GE nesse período em que o Vasco passou nos Estados Unidos, falou sobre essa temporada de 2023 e por aquilo que será construído e aquilo que inclusive já foi construído por parte tanto do Paulo Brax quanto do Luiz Melo dentro do Vasco da Gama. Ao ser perguntado sobre essa mudança de realidade do clube, o investimento de 16 milhões de euros, 90 milhões de reais em contratação de jogadores, desse investimento que está acontecendo e o que dá para esperar ainda no restante desse ano de 2023, o Arciniegas falou algo muito interessante. Ele disse assim, como está aparecendo aí nas imagens para vocês: estamos muito orgulhosos da equipe que Paulo Brax montou com a ajuda de nossa equipe de profissionais de nível mundial. Adotamos uma abordagem muito cuidadosa, impulsionada pelos melhores dados e análises, para identificar jogadores que incorporam todas as características que priorizamos e acreditamos que colocarão o Vasco em posição de ser competitivo nesta temporada. Entendemos que muitos torcedores estão interessados no valor do investimento que é gasto no plantel, mas acreditamos que o mais importante é identificar os jogadores certos que trabalharão melhor juntos como equipe. Eu achei importante trazer essas palavras do Juan Arciniegas, até para a gente entender o que virá daqui para frente no Vasco da Gama, pois, como ele deixou bem claro, o investimento está acontecendo e vai acontecer ainda muito mais durante esse ano de 2023. Mas o foco principal não é apenas na grana que está sendo gastada, mas nos atletas que chegarão. Jogadores de qualidade: Jair, Luco Orediano, Léo Pelé, Pumita Rodrigues. Esse é o nível de atleta que o Vasco vai contratar. Inclusive contratou um grande goleiro, o Ivan, goleiro que veio por empréstimo junto ao Corinthians até o final do ano, goleiro de seleção brasileira, goleiro de Zenit, goleiro de Ponte Preta, goleiro que brilhou no amistoso que foi titular contra o Inter Miami. Mas mesmo diante de ter um grande jogador sendo titular da posição, o Vasco foi até o mercado e irá trazer mais um atleta. E é a partir daí que eu começo a falar sobre o jogador que desembarcará amanhã
quarta-feira na cidade carioca. É o Léo Jardim, goleiro de 27 anos. Informações que temos nesse momento é que já acertou toda a documentação ontem, terça-feira e quarta-feira, aliás, ontem, segunda-feira, perdão, e amanhã, quarta-feira, já estará no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Ele vai passar pelos exames, o Lille, clube francês que hoje ainda detém os direitos econômicos do atleta, vai enviar a transferência e o Léo Jardim será um atleta do Gigante da Colina. Os últimos detalhes foram acertados ontem, de fato, na segunda-feira, uma tarde de muitas movimentações envolvendo a chegada desse grande goleiro, com passagens por Rio Ave, passagens por Boa Vista, sendo considerado um dos melhores goleiros do futebol português no ano de 2020, recente ainda, inclusive, essa premiação para o Léo Jardim. Ele chegará ao Vasco da Gama e vai disputar posição com o Ivan. Sobre a negociação, grana. O Vasco pagou pela contratação do Léo Jardim, mesmo tendo o Ivan embaixo das traves. Pagou algo em torno de 2 milhões de libras, trazendo para a nossa moeda 11 milhões e 300 mil reais. Essa foi a grana que o Vasco pagou ao clube francês. O valor será parcelado. Ainda não temos informações de como, realmente irá acontecer essa parcela, mas o Vasco não pagará 11 milhões e 300 mil reais à vista. Será um valor parcelado. Um grande goleiro, e é importante a gente até falar sobre isso, pois o Vasco vai trazer 2 jogadores de alto nível, gente. O Ivan é um goleiro de alto nível e o Léo Jardim também é outro goleiro de alto nível, ou seja, teremos 2 grandes jogadores sendo o camisa 1 ou disputando pela camisa 1 do Gigante da Colina, algo que a gente não via no Vasco, há muito tempo mesmo. Fico muito feliz com essa informação. Um grande goleiro chegando aí, além de um que nós já temos hoje, que é o Ivan, camisa de número 97. Então, Alexander, House e Thiago Rodrigues muito dificilmente serão utilizados pelo Vasco nessa temporada de 2023. Mas mesmo diante da contratação do goleiro, o Vasco segue ativo no mercado à procura de mais jogadores, como a gente vem trazendo: zagueiros, volantes, meia e atacante. Essa é a posição que o Vasco procura no mercado. Ontem várias informações surgiram se tratando do zagueiro. A gente ouviu falar do Sérgio Barreto, nome que interessava ao Vasco da Gama, ao Boca Júnior e ao Cerro Porteño. Uma informação que veio diretamente, inclusive, da imprensa argentina, a página que cobre o dia aí de Independente, que é o clube que detém os direitos econômicos do atleta, trouxe essa informação. O Independente hoje pede 22 milhões e meio de reais pela venda desse zagueiro de apenas 23 anos, cria das categorias de base do Independente, um grande jogador, profissional de muita qualidade, titular absoluto, inclusive, do clube argentino, e mais informações chegaram envolvendo esse mesmo atleta. Após essa primeira notícia, tivemos a confirmação que o Vasco de fato sondou, até dou o nome aqui, no caso, pela página Rádio La Red e também pela De La Cunha ao Inferno, que no caso são 2 rádios aí que cobrem o dia a dia do Independente Del Valle, uma bela apuração do Papo na Colina, confirmou que de fato houve a sondagem por parte do Vasco, mas nada oficial ainda teria acontecido. E mesmo diante dessa notícia, que daria a entender que o Vasco estava interessado, 2 outras surgiram que deram aí um outro parecer para toda essa situação. Uma foi por parte da Jéssica Dias, que hoje é jornalista da Band Esporte, onde, segundo ela, a imprensa argentina, mesmo diante de informações que dariam conta de um interesse do Vasco, o Vasco estaria negando qualquer tipo de interesse na contratação do Sérgio Barreto, e o empresário também do jogador disse que não houve até o momento nenhum contato por parte do Gigante da Colina. Então, são 2 informações muito diferentes, que uma indica que o Vasco tem interesse, outra por parte tanto do empresário quanto do clube diz que não há nada por enquanto entre as partes, mas a gente vai ficar de olho e monitorando essa situação. É um zagueiro que interessa a Boca, é um zagueiro que interessa a Cerro Porteño, 2 gigantes do futebol sul-americano, e sabendo do interesse e da necessidade que o Vasco tem em contratar um jogador para esta posição, as coisas, caso realmente existam, devem andar nesses próximos dias. Outro nome que também surgiu foi o do Rodrigo Moledo. Antes, rapidamente só passar uma informação aqui para vocês, já que estávamos falando sobre Independente, um atleta que hoje pertence ao clube argentino. Ontem o Independente anunciou a contratação do Sarrafiore, jogador que disputou essas 2 últimas temporadas no Vasco, contratado pelo ex-diretor executivo Alexandre Pássaro, foi oficializado ontem como novo reforço do Independente. A gente deseja todas as sortes aí ao meio-campo argentino, que ele brilhe e faça uma belíssima temporada com a camisa roja, com a camisa vermelha. Ontem, além
no caso desse nome que acabamos de trazer a vocês, né? No caso, zagueiro do Independiente, que interessou o Vasco da Gama, também tivemos informação de mais um nome, o Rodrigo Moledo. Para quem não conhece, o Rodrigo Moledo é um zagueiro que hoje pertence ao Internacional, um jogador de bastante qualidade, um atleta que tem contrato apenas até o final do ano, inclusive com o clube gaúcho. Segundo informações do jornalista Joel Silva, o Vasco teria se interessado, feito um primeiro contato com o Rodrigo Moledo, e esse primeiro contato fez com que o Rodrigo Moledo tivesse se animado muito com a possibilidade de voltar ao Rio de Janeiro. A possibilidade de vestir a camisa do Vasco foi algo que animou o zagueiro hoje de 35 anos que veste a camisa do Internacional. Um atleta que tem passagens além de Inter, também por Metalista da Ucrânia, Panathinaikos da Grécia e é um cria das categorias de base do Bom Sucesso, clube do interior aqui do Rio de Janeiro. Porém, mesmo diante disso, a gente teve outra informação vinda lá da imprensa gaúcha. O jornalista Lucas Colar, que cobre o dia a dia no Internacional, descartou qualquer tipo de chance do Vasco negociar com o Inter a contratação do Rodrigo Moledo. Segundo informações, ele acabou de renovar o contrato por um pedido do próprio Mano Menezes, técnico do Internacional, é considerado uma peça-chave do elenco do Inter para 2023 e a negociação só mudaria de figura, mudaria realmente de posição no caso, né, de definição, caso o Vasco realmente colocasse grana na mesa. Se o Vasco estivesse disposto a pagar para ter o atleta de 34 anos, o que eu acho bastante difícil pagar por um jogador como o Rodrigo Moledo, que inclusive tem um histórico de lesões alta aí, nesses últimos 3 anos. A mais séria foi em 2011, onde ele acabou rompendo os ligamentos do joelho, e nesses últimos 3 anos já teve uma lesão na coxa, outra na panturrilha, em 2021 no joelho, em 2020 também outra na coxa. Então um jogador com uma idade mais avançada e que tem um histórico de lesões recente muito grande, o que pode acabar sendo algo que interfira. O contato com o próprio João Silva trouxe aconteceu e fica ainda mais claro que o Vasco segue buscando esse jogador no mercado. Ontem, inclusive, a gente teve notícia que o Vasco também procurou o Manuel Capasso, reabriu negociações por esse jogador que pertence ao futebol argentino, pertence ao Atlético Tucumã. Então o Vasco está mais ativo do que nunca, buscando o titular para o sistema defensivo, para ser esse zagueiro que atue ao lado do Léo Pelé no restante da temporada, para fechar de vez, né, no caso essa zaga. Já temos o goleiro, que é o Ivan, já temos o reserva dele, que é o Léo Jardim, já temos o Léo Pelé pelo lado esquerdo, já temos o Lucas Piton sendo lateral, o Pumita Rodrigues no outro lado, mas ainda falta esse pilar do sistema defensivo para ser aí o titular da equipe Cruz Maltina. Por isso o Rodrigo Moledo está aí na lista. O próprio Manuel Capasso também surgiu. Ontem tivemos esse nome aí do mercado do futebol argentino, do Independente. O João Vitor, também do Benfica, foi mais um nome observado. Então muitos nomes vão surgir e a gente vai ficar de olho para informar a vocês tudo o que está acontecendo. E para finalizar o vídeo, gente, rapidamente aqui, falar sobre a seleção brasileira, que ontem entrou em campo e venceu. Venceu pelo placar de 3-1 a Argentina e avançou no campeonato. Um gol foi marcado pelo Andrei, outro gol foi marcado pelo Vitor Roque e mais um gol foi marcado pelo Biro. Inclusive, o primeiro gol foi marcado pelo Biro numa jogada feita pelo Marlon Gomes. Ele roubou a bola, chutou no rebote, o Biro fez esse primeiro gol da seleção brasileira e o segundo gol, inclusive, foi um golaço marcado pelo Andrei Santos, cria das categorias de base do Vasco e hoje um atleta do Chelsea. Por que eu faço questão de falar sobre essa partida da seleção brasileira de ontem? Porque o Marlon Gomes novamente, gente, como havia acontecido contra o Peru, jogou muita bola ontem. E eu não quero nem ficar falando, só quero mostrar 2 comentários a vocês. O primeiro do Frederico Rasso, que ele fala assim: Andrei Santos e Marlon Gomes, dupla de meio campo do Brasil, estão destruindo a Argentina sem precisar se preocupar em construir. Sua superioridade manifesta em recuperação e manuseio é suficiente. E um outro comentário, feito pela página Odegaards MX. Fiz questão de trazer essa informação porque é alguém que cobre também o futebol sul-americano. E ele fala assim sobre as atuações dos jogadores da seleção brasileira. Marlon Gomes, craque brutal, fácil de achar o passe e controlar o jogo. Vitor Roque, autossuficiência no seu melhor, gera muito perigo. Guilherme Biro, muito seguro em cada toque, gera vertigem, novatos. Andrei, líder absoluto, estrela. Meus 4 nomes da seleção brasileira. Então é isso hoje que a imprensa internacional fala tanto sobre Andrei Santos quanto também sobre Marlon Gomes, o que mostra que, de fato, a base do Vasco é muito forte e o grande foco desses últimos anos tem sido volante. Andrei Santos, Marlon Gomes, o Andrei que, querendo ou não, que hoje está no Coritiba,
sempre foi um jogador que se destacou no Vasco, mas infelizmente não tinha um elenco à sua volta que fizesse o talento dele aparecer. Foi Douglas Luiz, foi Alan, que passou por Everton, seleção brasileira, Napoli, vários outros clubes e muitos outros jogadores. O próprio Evander também é mais um volante. Então a foco do Vasco é a posição de volante. E, gente, a gente fala tanto de um volante, a necessidade de contratar um jogador para a posição e esquece do Marlon Gomes. Porque esse moleque, é um moleque porque eu sou mais velho que ele, então, querendo ou não, é um moleque. Mas o que esse garoto vai aprontar, meus amigos, no Campeonato Brasileiro de 2023 com a camisa do Vasco, não tá escrito. Quem viver, verá. A gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta terça-feira. E é claro, retornaremos ainda hoje com Fala Gigante, às 2 horas, 1h30 da tarde. E o Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Contamos sempre com a sua presença. Vamos que vamos, fiquem com Deus. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.